Gostaria que você meditasse comigo nessa noite. E se possível não levantasse e permanecesse aí no seu banco, prestando atenção na palavra do Senhor, quando este profeta e homem de Deus, ele clama pelo verdadeiro avivamento que vem do Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. Você pode repetir essa frase comigo? Vamos juntos? Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Você lê isso no livro de Abacuque, no capítulo 3. Você pode ler comigo no versículo 2, inicialmente. Vamos lá? Vamos ler juntos esse texto? Abacuque 3, verso 2, leamos. Tenho ouvido, ó Senhor, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra. Vivifica, Senhor, a tua igreja. Vivifica, Senhor, o teu povo. E se você olhar aqui para Abacuque, você irá perceber que este texto não está isolado das Escrituras. Você irá perceber que o Salmo 119 é um salmo que nos leva a viver o verdadeiro avivamento na palavra de Deus e numa vida de oração na presença do Senhor. No domingo passado nós falamos sobre a importância deste avivamento, quando a nossa alma, ela se desfruta da palavra, quando o nosso coração entende que o verdadeiro avivamento que vem de Deus é o avivamento que nasce no conhecimento da palavra e numa intimidade com o Deus que fala. Este Deus que fala ao nosso coração, este Deus que ama a nossa vida e o Senhor que fala em nós e através de nós. Nós vimos isso por meio da vida de Neemias, de Esdras, quando este povo retorna para Jerusalém e ali agora está tudo assolado. E o grande desafio daquela nação é buscar pela presença de Deus e clamar por algo novo na presença do Senhor. Mas quando nós olhamos agora para o livro de Abacuque, nós vamos perceber justamente que este é um período onde o ministério de Abacuque se dá num período por volta de 605 a.C., onde se instala uma grande crise religiosa, política, governamental, numa situação cruel, terrível, justamente no momento em que este povo está sendo tomado, o povo de Deus, o povo de Judá, o povo do Senhor está sendo tomado pela Babilônia. E agora, queridos, neste momento de incerteza, de insegurança, este povo, ao invés de buscar a Deus verdadeiramente, este povo endurece o coração, este povo não anda nos caminhos de Deus, esse povo se rebela contra o Senhor, e este povo não busca a Deus verdadeiramente, estão longe dos caminhos do Senhor, e há uma grande devastação e decadência espiritual no meio do povo de Deus. O cenário era um cenário terrível aos olhos daqueles que estavam ali. Babilônia, um dos grandes centros políticos e econômicos, fortes guerreiros, grandes em batalha, cruéis, terríveis, conhecidos como os grandes guerreiros daquela época, daquela geração. Era um povo imbatível, invencível, era um povo guerreiro. Mas agora nós vemos que este é um tempo em que agora Israel está sendo tomada. E agora o templo seria profanado, Jerusalém destruída, o povo de Deus seria levado ao cativeiro, um tempo de insegurança, um tempo de medo, uma crise que se instala no meio do povo de Deus. E justamente neste tempo de tanta incerteza, ansiedade, preocupações, medos, conflitos, este povo que ao invés de buscar a Deus verdadeiramente, ao invés de se relacionar com Deus, esse povo está longe dos caminhos do Senhor. Ao invés desse povo se render aos pés do Senhor e viver na presença de Deus, esse povo se rebela contra Deus. E Deus disse que este mesmo povo seria levado cativo. E agora o profeta Abacuque está perplexo, porque ele começa este livro trazendo grandes interrogações. Quem de nós aqui nunca fizemos grandes interrogações?
no momento do medo, da insegurança, da incerteza da vida, das crises políticas, governamentais, econômicas, religiosas, relacionais, nós perguntamos, nós questionamos. E aqui Abacuque questiona a Deus. Este homem traz grandes questionamentos diante do Senhor. E esse livro começa assim, uma sentença revelada ao profeta Abacuque, versículo 2: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, há litígios, e eles se suscitam a cada dia mais. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Até quando, Senhor? Até quando, Deus? Tanta injustiça, tanta insegurança. Até quando, Deus, nós vamos ver tantas situações que causam para nós preocupações no nosso dia a dia? Até quando, Deus, nós vamos ligar a televisão e nós veremos a injustiça reinando, o medo reinando, as preocupações reinando? Até quando, Senhor? E aqui o profeta Abacuque, ele clama, e ele começa esse livro clamando ao Senhor, e ele começa este livro trazendo grandes interrogações para Deus. Por que, Deus? Porque agora o Senhor, ele deseja mostrar a este profeta que o melhor caminho para estarmos é o caminho da humildade e é o caminho da piedade no relacionamento que se torna vivo e verdadeiro com o nosso Deus. O soberbo, ele os tem de longe. E a palavra do Senhor aqui, queridos, logo no capítulo 2, no início do versículo 2, onde está o profeta Abacuque? Diante de tantas preocupações, incertezas, inseguranças, complexidades, diante de tantas crises, está aqui agora o profeta Abacuque clamando ao Senhor. E diz o versículo 1 do capítulo 2: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Versículo 2, você pode ler comigo? Está aí no telão, vamos lá, leamos. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Continuemos até o versículo 5, leamos. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara para o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega. Versículo 4 novamente, vamos ler juntos? Vamos lá, leamos. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias da vida, nós olhamos para os problemas que nos cercam, nós olhamos para as tempestades ao nosso redor, mas a palavra de Deus em nosso coração nessa noite nos orienta que o justo, ele vive não pela sua soberba, ele vive não pelo seu conhecimento, o justo não vive pelo seu próprio prazer, pela constância pela qual busca viver diariamente, mas o justo, ele busca viver na presença do Senhor, andando com Deus, e esse justo vive pela sua fé. O povo de Israel estava aqui completamente assolado
preocupações, agitações, ansiedades, medo reinava no coração deste povo e justamente no coração deste profeta e homem de Deus. Por que, Deus? Por que minha vida está assim? Por que eu estou vivendo essa situação? Por que o povo de Israel está vivendo desta forma? Por que, Deus? Onde o Senhor está? Tanta injustiça. Mas o nosso Deus, Ele responde que por meio da sua própria vida, por meio da sua própria ação, este povo iria viver uma das disciplinas mais cruéis, que durante 70 anos este povo sofreria. E este povo iria passar pela disciplina que vem de Deus. E a complexidade do profeta é entender: por que, Senhor? Por quê? Às vezes não entendemos os porquês da vida. Às vezes não entendemos as circunstâncias da nossa história. Às vezes não compreendemos os problemas que passam ao nosso redor, os problemas que nós vivemos diariamente, constantemente em nossa casa, em nosso lar, em nossa vida pessoal. Às vezes não entendemos tantas lutas que nós vivenciamos, mas, meus amados irmãos, nós precisamos entender que há um Deus que nos ensina e há um Deus que corrige os nossos passos para que o nosso coração esteja cada vez mais firmado na sua palavra e numa vida de intimidade com Deus. E aqui o profeta Abacuque vai te ensinar e me ensinar que nós precisamos de uma vida de devoção e de intimidade com Deus. A igreja do Senhor precisa buscar pelo verdadeiro avivamento que vem do Senhor. E este avivamento, ele não é conquistado. Este avivamento, ele não é alcançado por força humana. Mas o verdadeiro avivamento vem do trono da graça, que leva o teu povo, o povo de Deus, a uma verdadeira intimidade com os céus, no lugar onde nós precisamos estar. E o lugar que o povo de Deus precisa viver é o lugar da intimidade com Deus. E o profeta Abacuque agora se coloca na torre de vigia. Ele se coloca no lugar, no campo da intimidade. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Quantas lutas nós não estamos vivendo, quantas provações estamos passando, mas o melhor lugar para estar é na torre de vigia. Desejamos o avivamento, mas o verdadeiro avivamento vem de Deus. Almejamos o avivamento, mas o verdadeiro avivamento vem do trono da graça de Deus. Vem da intimidade, vem de um relacionamento vivo com o Senhor, onde um povo agora se coloca nas mãos de Deus para se relacionar com Ele verdadeiramente, de forma piedosa, de forma íntima. Colocar-me-ei sobre a torre de vigia, colocar-me-ei sobre o lugar da oração, colocar-me-ei sobre o lugar da intimidade, e ali vigiarei para saber o que Deus irá me dizer. Nós buscamos tanto a presença do Senhor, diariamente, constantemente, buscamos tanto a presença de Deus, queremos tanto algo novo que vem do Senhor, mas não há nada melhor, queridos, do que a gente entender que o melhor lugar para estarmos é na torre de vigia. O melhor lugar para estarmos é no lugar da oração e do clamor ao nosso Deus. O melhor lugar para a igreja estar é buscando a resposta que vem do Senhor e não as respostas humanas. O melhor lugar para estarmos é buscar viver de forma piedosa a intimidade com Deus. A igreja do Senhor precisa buscar pelo verdadeiro avivamento. E este avivamento nós precisamos buscar intensamente todos os dias, porque o Senhor nos convida, aqui no capítulo 3, versículo 2, quando nos diz, e eu te convido para que você leia comigo, após Deus mostrar ao profeta tudo o que Ele mesmo fará a este povo soberbo, porque aos soberbos o Senhor os tem de longe. E diz a Bíblia que o justo viverá pela sua fé. Mas agora no capítulo 3, versículo 2, o profeta Abacuque faz uma oração a Deus. E esta oração deste profeta nos diz assim, lemos juntos mais uma vez: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida.
na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ao olharmos para este texto, ao olharmos para o início da oração deste profeta, ele nos diz: eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. O verdadeiro avivamento é uma busca constante pela palavra de Deus. O verdadeiro avivamento é uma busca constante pelas verdades da palavra de Deus. O verdadeiro avivamento é uma busca constante pelas declarações que vêm de Deus. Ele aqui agora se coloca na torre de vigia para ouvir a voz do Senhor, e Deus fala com o profeta, mesmo aquilo que ele não queria ouvir. Deus fala conosco. E a palavra de Deus é poderosa para transformar e restaurar a nossa vida completamente. E ele agora se coloca nas mãos de Deus e diz: eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Mas a oração de Abacuque agora é: aviva, Senhor, a tua obra. Diante da calamidade, diante da dor, diante do sofrimento, diante das complexidades que temos ouvido, diante daquilo, Senhor, que virá sobre o teu próprio povo, aviva, Senhor, a tua obra. Às vezes a nossa preocupação é, Senhor, que o Senhor faça algo de forma extraordinária e rápida com aquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias. Deus opera, Senhor, e nos dê livramentos. Às vezes a nossa oração é: Senhor, me dê o pão de cada dia, todos os dias, agora, neste momento. Deus, opera um milagre na minha casa. Deus, opera um milagre no governo. Opera um milagre na economia. E louvado seja o nome do Senhor, que precisamos buscar, sim, pela provisão de Deus, pela bondade de Deus todos os dias. Mas o coração do profeta aqui neste texto é: Senhor, aviva a tua obra. Meus amados irmãos, o nosso coração deve ser um coração prostrado à obra do Senhor, à palavra do Senhor, a uma vida de oração, a uma vida de intimidade com Deus, muito mais do que as coisas desta vida, ou muito mais do que as nossas próprias necessidades. A nossa prioridade não pode ser aquilo que eu preciso, mas a nossa necessidade e prioridade precisa ser a presença de Deus na nossa vida. O coração do profeta aqui se derrama diante de Deus. O profeta se coloca na presença do Senhor e ele diz: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. A igreja do Senhor precisa entender que se nós não tivermos muito, ou se nós não tivermos nada de forma material, nós temos tudo na presença do Senhor. A igreja do Senhor precisa compreender que se nós não tivermos riquezas, bens e prazeres, mas nós temos tudo, que é a presença do nosso Deus reinando em nossas vidas todos os dias. E o profeta Abacuque, queridos, que é onde eu gostaria que você completasse comigo o capítulo 3, olhando para o verso 17 até o versículo 19, nos diz a palavra do Senhor diante de tantas perguntas, diante de dúvidas, e agora diante de um coração repleto de angústias. Agora este homem encerra este livro, declarando o poder de seu Deus, declarando a soberania de seu Deus, declarando quem é o Senhor da sua vida. Você pode ler comigo o verso 17 até o verso 19, vamos lá, lemos juntos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar. A oração de dependência. Ele encerra o seu livro na dependência de Deus. O profeta Abacuque se coloca diante do Senhor numa oração de dependência a Deus. O verdadeiro avivamento é depender de Deus, querido. O verdadeiro avivamento não é clamor e gritaria. O verdadeiro
O verdadeiro avivamento é um coração arrependido, é um coração contrito, é um coração que se derrama diante de Deus, na dependência do Senhor. É um coração que compreende que apesar do muito, do pouco ou do nada, nós temos tudo diante do nosso Deus, porque Ele é a nossa salvação. E ele no texto diz, queridos, que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nesta vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Sabe o que o profeta está nos dizendo? Talvez você não tenha tudo o que você precisa, talvez você não tenha tudo o que você quer, talvez você não tenha tudo o que você almeja, mas eu e você temos tudo que nós precisamos que vem de Deus. Nossa fé ninguém pode tirar. A sua fé ninguém pode tirar. A nossa fé em Cristo Jesus ninguém pode abalar. A nossa fé em Cristo Jesus é muito maior do que coisas, é muito maior do que as circunstâncias. A nossa fé em Cristo é muito maior do que as circunstâncias adversas desta vida. Ao olharmos para as perseguições, ao olharmos para situações que nas circunstâncias da vida nos abalam e a gente possa dizer: Deus, o que eu vou fazer no dia de amanhã? Eu quero dizer para você, querido, que a sua fé precisa estar firmada no Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, querido, nessa noite, que apesar das circunstâncias da sua vida, dos problemas que você tem passado, das vezes em que a figueira não está florescendo lá dentro, das vezes em que não está havendo o fruto da vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Meu querido, eu quero dizer para você, querido, há um Deus que te ama, há um Deus que não se esquece de você, há um Deus que faz avivar a sua obra, porque o justo viverá pela sua fé. A oração do profeta, querido, apesar das circunstâncias, é a oração da confiança. A oração deste profeta é a oração de um cenário caótico, de escassez. O cenário deste profeta é um cenário sufocante, mas o coração deste homem está firmado no Senhor. O coração do servo de Deus precisa estar firmado no Senhor e na sua palavra, e numa vida de oração constante, porque apesar das circunstâncias, Ele é Deus. Como cantamos nessa noite? Não olho as circunstâncias, eu olho o teu amor. Eu não me guio por vistas. Alegre está mesmo, querido. Apesar das circunstâncias, apesar dos desafios, apesar dos problemas que batem à porta do teu lar, da tua casa, das dificuldades, das crises, dos problemas. Há um povo que viveu uma vida e vivia no pecado e andou longe de Deus. E Deus disse: olha, eu vou disciplinar vocês. Eu levantarei um povo mau, um povo cruel. Eu levantarei o povo caldeu para disciplinar vocês, mas tudo tem um tempo, porque o Senhor é o Deus que nos corrige, mas Ele é o Deus que nos ama em Cristo Jesus. É o Deus que nos coloca de pé, é o Deus que nos dá uma nova história, é o Deus que nos dá vida em Jesus Cristo, apesar, queridos, dos nossos pecados. O Senhor é aquele que nos amou em Jesus. Meus queridos, você precisa estar no lugar da dependência, da intimidade. Sabe o que aqui eu e você precisamos? Joelho no chão, intimidade com Deus, um coração que entende que não é pela vida, não é pelo dinheiro, não são os recursos, não é a minha alegria temporária, não é aquilo que eu estou vivendo no meu trabalho, no meu casamento, mas é aquilo que Deus quer para a minha vida. E sabe o que o Senhor quer nos ensinar? É que a gente precisa aprender a viver de fé em fé, porque o justo vive pela sua fé. A oração deste homem é uma oração de confiança, porque o profeta Abacuque agora chega no versículo 18 e ele diz, vamos ler juntos, verso 18,
capítulo 3, verso 18, vamos lá, leamos. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus, eu me alegro no Senhor. Todavia, ou seja, apesar do problema, apesar das circunstâncias, apesar das portas fechadas, apesar dos meus pecados, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Deus que eu me alegrarei nele. Todavia, apesar de tudo isso, eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Nós precisamos viver, queridos, não de um otimismo barato, não de uma alegria temporária. Nós não podemos viver nas simpatias da vida e de uma alegria temporária da nossa história, nas coisas que momentaneamente nos alegram, mas o nosso coração precisa estar repleto em Jesus, nosso coração precisa estar pleno em Jesus, o nosso coração precisa estar firmado em Jesus, porque nele nós somos mais do que vencedores. Todavia eu me alegro no Senhor. A nossa alegria não é temporária. A nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria é plena em Jesus. E quando nós entendemos isso, nós vamos compreender o verso 19 que nos diz, você pode ler comigo o texto, vamos lá, leamos. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É isso que Deus faz conosco. O verdadeiro avivamento é um coração íntimo com Deus. O verdadeiro avivamento é quando nós verdadeiramente nos prostramos diante do Senhor e entendemos que o melhor e o maior lugar para estar é no lugar da intimidade, da santidade, de uma vida de oração. O que o Senhor quer fazer conosco, queridos, é nos mostrar que eu e você precisamos viver de fé em fé, apesar das circunstâncias da vida. O Salmo de número 46 vai nos dizer que, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Aquiete o teu coração, confia nele, querido. Descanse no Senhor, que de fato Deus fará grandes coisas em nós e através de nós. Romanos capítulo 1, versículo 17 nos diz que o justo viverá pela sua fé, não pelas circunstâncias da vida, mas o justo viverá pela sua fé. Filipenses capítulo 4, versículo 13 em diante nos diz que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu e você precisamos entender que o melhor lugar para estarmos é no lugar da intimidade com Deus, é no lugar da dependência de Deus. Abacuque orou, queridos, e a oração deste profeta foi: aviva, Senhor, a tua obra. Ele não pediu a Deus que agisse com poder e misericórdia na sua crise. Ele não pediu a Deus que habitasse com poder e misericórdia na sua dor, nas suas angústias, no seu sofrimento, mas a oração deste homem é: aviva, Senhor, a tua obra. Abençoa, Senhor, o teu povo. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo. Aviva a tua igreja, Senhor. Fortalece o teu povo. Deus, que nesta noite o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, avivar a nossa igreja. Que nesta noite o Senhor possa avivar o povo do Senhor, que precisa de viver na dependência de Deus e numa vida de oração, onde o nosso coração é derramado na presença do Senhor todos os dias, apesar das circunstâncias adversas. Meus queridos, quando tudo faltar, lembre-se sempre que a fé, ela tem o poder para cantar em meio à crise. Quando tudo faltar, lembre-se sempre que a nossa fé em Cristo Jesus, ela tem poder para celebrar no momento da crise, no momento da dor, quando os recursos se vão, quando as dificuldades parecem se tornar mais claros e visíveis,
Mas é certo que quando nós estivermos com o coração firmado no Senhor, as circunstâncias, elas não serão maiores do que o nosso Deus. Ele é grande, Ele é soberano, Ele é poderoso. Então cante apesar das circunstâncias. Em segundo lugar, queridos, quando tudo faltar, quando tudo estiver um caos, lembre-se que a alegria, ela nasce da salvação e não das circunstâncias. A alegria que nós temos no Senhor é uma alegria que nos fortalece todos os dias. A alegria que nós temos em Cristo é uma alegria que não pode ser circunstancial e temporária, mas a nossa alegria no Senhor é eterna, é no Senhor, é plena. A cruz é inabalável, a ressurreição de Cristo é suficiente. Nele você pode confiar todos os dias. Em terceiro lugar, eu quero dizer para você, querido, que quando tudo faltar, lembre-se, você pode andar altaneiramente. Confie no Senhor, descanse no Senhor, creia no Senhor e entenda que você pode viver acima das circunstâncias. Por fim, Abacuque compreendeu que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Abacuque compreendeu, queridos, que apesar das circunstâncias difíceis da vida, há um Deus que está na direção da história da humanidade. Talvez você possa olhar para a sua geração, para as circunstâncias, para a sua nação e dizer: cadê o Senhor? Será que de fato seremos governados e o Senhor não fará nada? Onde está o Senhor no decurso da história? Deus é aquele que está no controle de todas as coisas, e Ele tem tudo sobre o seu domínio. Ele conhece todas as coisas, e tudo está sendo direcionado pelo poder do nosso Deus. Eu quero dizer para você, querido, descanse em Deus em nome do Senhor Jesus. Descanse em Deus, Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele reina sobre todas as coisas e nada passa despercebido aos olhos de Deus. Confie em Deus, descanse no Senhor, que enquanto você vive de forma humilde diante de Deus, piedosamente, de forma santificada na presença do Senhor, buscando uma vida de avivamento e santidade. O texto nos diz no versículo 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Confie em Deus, querido. Descanse em Deus. Ande retamente na presença do Senhor. Ele vai te levar para lugares altos. Ele vai te levar para lugares seguros. Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Busque a presença do Senhor. Cristo é o verdadeiro justo que viveu pela fé. Ele nos ensinou isso. Cristo é o verdadeiro justo que viveu pela fé. Ele enfrentou o colapso, a vergonha, a cruz. Ele disse: meu Deus, por que me desamparastes? Mas Ele mesmo declarou o seu amor e obediência ao Pai. No Getsêmani, quando tudo faltou, Ele ainda orava. No momento da dor, Ele ainda se preocupava com o próximo. No momento do abandono, Ele ainda disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quero dizer para você, querido, o Senhor Jesus é o nosso grande exemplo de avivamento. Ele é o nosso grande exemplo daquele que viveu pela fé e entendeu o privilégio de ter uma vida de intimidade com o Pai. Eu e você precisamos deste lugar todos os dias. Volte seu coração para Deus. Volte seu coração para Jesus. Busque nele a certeza, a convicção de que você precisa andar com Ele todos os dias. Não se deixe esfriar. Quando o seu coração estiver olhando mais para as coisas dessa vida, querido, em nome de Jesus, volte-se para Deus.
Quando seu coração olhar mais para as circunstâncias, olhe para Deus. Quando seu coração olhar mais para o medo, olhe para Deus. Quando seu coração estiver olhando mais para as coisas deste mundo, olhe para Deus. Olhe para Deus. Confie no Senhor, descanse no Senhor, volte seu coração para o Senhor, não tenha medo, volte-se para Ele e creia que Ele é o Deus que tem tudo sob o seu controle. Ele é o nosso Deus soberano. Se alegre no Senhor. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Aviva, Senhor, a tua obra. Sustenta, Senhor, a tua igreja. Fortalece o teu povo, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Precisamos do Senhor. Coração quebrantado. Coração arrependido. Coração prostrado diante de Deus. O verdadeiro avivamento começa quando nossos olhos estão fixos no Senhor. Querido Deus, nosso coração, Senhor, se derrama diante de Ti nesta noite. Pai querido, humildemente nós nos prostramos aos Teus pés, nós nos rendemos ao Senhor. Deus amado, nossos corações desejam viver, ó Pai, no lugar da intimidade todos os dias. E nós te clamamos nessa noite, Santo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua igreja. Não nos deixe, Senhor, olhar para as circunstâncias. Não nos deixe, ó Deus, ter medo daqueles que se levantam. Não nos deixe, ó Deus, sermos amedrontados, encurralados pelas circunstâncias dessa vida, pelas ansiedades que nos perturbam. Mas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te clamamos nessa noite, ó Deus de amor, ouça a nossa oração, Senhor, pois precisamos de Ti. Deus amado, que não seja uma situação familiar que venha abalar a nossa fé, que não seja, Senhor, uma luta financeira, que não seja uma enfermidade que venha abalar a nossa fé. Mas, Deus amado, que nada dessa vida possa, Senhor Deus, ofuscar a Tua presença tão linda e majestosa no nosso coração, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que nada dessa vida possa enfraquecer a fé que há em nós. Que Jesus seja o centro da nossa vida. E que em todo tempo o nosso coração esteja derramado aos Teus pés. Abençoe Teu povo, Senhor, com graça. E assim como Jesus viveu, pela fé, e vivendo de fé em fé, nós possamos ver o exemplo de Cristo e buscar viver como Ele. Abençoe, Senhor, o Teu povo nesta semana, a Tua igreja, renovando cada um de nós e nos fazendo viver, ó Deus, no lugar da intimidade, do avivamento, buscando todos os dias algo novo na Tua presença. Guarda, Senhor, a Tua igreja, derrame paz e graça sobre nós. Oramos, ó Pai, com alegria e gratidão, em nome de Jesus. Amém.